Marcos capítulo 6, versículos de 30 a 44, a primeira multiplicação dos pães. Os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinha feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo, a ponto de que deles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Então eles se afastaram num barco para um lugar deserto. Mas muitos dos que os viram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde, por isso, os seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já é tarde. Manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Ele, porém, respondeu: deem-lhes vocês algo para comer. Eles lhe disseram: isto exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Perguntou ele: quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizesse todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim eles se assentaram em grupos de 100 e de 50. Tomando os 5 pães e os 2 peixes e, olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, entregou-os aos seus discípulos para que ele os servisse ao povo. E também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram foram 5.000 homens. Amém. Louvado seja o Senhor pela palavra dele. Quantas vezes já lemos esta passagem? Quantas vezes nós já pensamos nisso? Não há dúvida alguma, ou nenhuma dúvida, que o tema principal desta porção da palavra de Deus é o milagre da multiplicação de pães e peixes. É bem centrado isso. Também não há dúvida que o Deus a qual nós servimos é Deus de milagres. Amém? Ontem, quando eu cheguei na Mealhada, eu vi uma família diferente e de primeira mão eu não os conheci. E depois o Espírito Santo veio trazendo a memória. Havia um menino, o Lucas, de 17 meses, e corria para lá e brincava, e pegava o carrinho, e a mãe tentava pará-lo de todo jeito. E aí Deus foi refrescando a minha memória, que mais ou menos há 19 meses atrás, eu estive na casa daquele casal, eu, Edésio e Sara. E aquela moça, ela chorava e dizia assim: é a última vez que eu vou tentar engravidar. Eu já fiz 2 inseminações, já tentei de tudo e até agora nada. E eu lembro perfeitamente que eu falei: Deus, dê uma chance para ela. E nós oramos ali pelo milagre, pelo desejo dela de ter um filho. E ontem eu pude ver o milagre. Então, o nosso Deus é um Deus de milagre. E eles estavam muito felizes. Olha, pastor, perdoa-nos. Nós não fomos nem mostrar o Lucas lá em Coimbra. Mas alguns devem lembrar que eles estiveram aqui para agradecer quando estavam grávidos.
quando ela estava grávida. Depois que ela soube da gravidez, ela veio aqui à igreja. Bem, eu fiquei maravilhado ontem em saber que Deus, toda honra, toda glória, todo louvor a Ele, que Ele ainda faz milagres quando nós buscamos o milagre do Senhor. E para a glória do Senhor, mais ainda no próximo sábado, talvez nós vamos apresentar o Lucas a Deus. E isso é importante, porque nosso Deus, Ele faz de milagres. E a gente lê essa passagem, todos os evangelistas escreveram acerca dela. Mas Lucas, ele acrescenta algo mais. Lucas diz o lugar onde era o lugar deserto, era em Betsaida. E Lucas também diz que Jesus curou muitas pessoas ali. Curou muitas pessoas quando estes foram atrás. Eu fiquei pensando, e alguns comentaristas também, o texto diz que alguns, ou a multidão, foram a pé e até chegaram antes dos apóstolos. Foram curados de quê? Se podiam até correr, se podiam ir mais rápido do que os apóstolos, Jesus, foram curados. Às vezes nós buscamos uma cura física, mas quem sabe nós estamos precisando de uma cura na alma, no nosso interior. Lucas escreveu que foi curado. A gente podia ler lá em Lucas 9:11, até aqui. Mas as multidões ficaram sabendo e o seguiram. Ele as acolheu e falava-lhes acerca do reino de Deus e curava os que precisavam de cura. Ele curou. Tudo aconteceu aqui. Parece que a igreja de hoje tem perdido a fé em milagres. Parece que nos nossos dias nós não oramos mais por milagres. Parece que a gente aceita que quando um CA, um cancro, chega, é o fim. Parece que Deus já não tem mais poder. E não é isso. Ele é soberano. Entra aí, Guga. Parece. Não, Deus ainda continua fazendo milagre, Ele é soberano, se Ele quiser fazer, Ele faz, se Ele não quiser, Ele não faz, e o nosso dever é crer no milagre, orar pelo milagre, buscar o milagre. O mais interessante é que o milagre acontece quando nós colocamos a nossa necessidade nas mãos do Senhor. Repare que os pães eram pouco, eram muito pouco. Repare que os peixes eram poucos, apenas 2. Mas foi colocado na mão certa. Foi colocado na mão certa. Às vezes nós colocamos a nossa vida em mãos erradas. Às vezes nós colocamos os nossos problemas nas mãos erradas e não damos chances para Jesus fazer. E nós precisamos, está aqui, olha, o que eu tenho é isso, Senhor. É pouquinha a força que eu tenho, mas o Senhor pode renovar as minhas forças. É pouquinho o meu conhecimento, mas o Senhor pode usar do meu pouco conhecimento e multiplicar. Essa é a verdade. Contudo, eu não quero falar de milagre. Eu não vou ministrar do milagre que nós sabemos. Eu quero, o que Deus trouxe no meu coração a passar para vocês nesta noite, é como obter um milagre. Quais os procedimentos que eu tenho que ter? Como eu devo agir? Se Deus vai fazer ou não, isso é um problema dele. Essa palavra me chamou a atenção, e aí eu vou ministrar
de outra forma, que os apóstolos estavam muito felizes. Eles chegaram para Jesus e falaram assim: olha, queremos dar um relatório de tudo que a gente fez. O Senhor nos enviou, a gente curou, a gente fez isso, fez aquilo. E eles não tiveram tempo nem para comer, muito menos descansar. Então Jesus fala: ok, vamos descansar, vamos comer. Mas de repente, tudo acontece diferente. Porque uma multidão chega, Jesus olha para elas como ovelhas sem pastores, perdidas, e tem compaixão delas. E eu reparei nesse texto que aqueles que estavam cansados, com fome, tiveram que trabalhar mais ainda para servir 5.000 pessoas. E Deus ministrou muito no meu coração. Às vezes nós queremos uma férias, às vezes queremos uma folga. Fala: Jesus, eu até tenho direito, eu já trabalhei bastante. Mas o foco de Jesus é os necessitados. O foco de Jesus é ver aqueles que estão precisando. Então ele fala: Marco, levanta e vamos agir. Vamos servir. Isso seria uma outra pregação. Bem, primeiro procedimento, meu irmão, você que quer, precisa de um milagre, é buscar o Senhor. Nós lemos no versículo 33, diz assim, 33. Mas muitos que os viram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes dele. Primeiro fala que eles reconheceram quem? Os apóstolos. Alguns momentos atrás eles estavam pregando, curando, libertando. Correram a pé e de todas as cidades chegaram lá antes dele. É incrível como nós, muitas das vezes, necessitamos de algo de Deus e parece que Jesus tem que correr atrás de nós. Eu achei muito interessante, poucos dias, saber que na psicologia existe uma ética do psicólogo que ele não liga, ele não vai atrás. A pessoa interessada que tem que procurar o psicólogo. Ajuda, quem busca sou eu. E repare, eles foram atrás. Eles foram buscar não só Jesus, mas também os apóstolos que estavam curando, pregando, libertando e por aí. É um princípio para nós, se nós queremos mudanças na nossa vida, se nós desejamos algo novo na nossa vida, se nós desejamos um milagre, busque o Senhor. Busque o Senhor. Vá atrás. Vá a pé, vá de ônibus, vá de boleia, vá de Uber, vai de alguma forma. Peça alguém: olha, eu preciso buscar o Senhor. Se for na igreja, vem na igreja. Se for em casa, mas nós temos que ter a iniciativa, meu irmão. Nós precisamos fazer a nossa parte. Muitos de nós queremos um milagre, mas estamos na zona de conforto, sentados esperando que o milagre chegue. Nós precisamos entender isso, que eles foram atrás e quando chegaram lá encontraram. Se nós não buscamos o Senhor em primeiro lugar, fica um pouco, não sei. Nós precisamos, isso é um princípio, buscar a Deus. Eu fiz questão de separar alguns versículos para nós. O salmista no Salmo número 9, no capítulo 9, versículo 9 e 10 diz: os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandona os que te buscam. Jamais abandona. Mas se eu quero ficar no meu canto sossegado e acho que não preciso de Deus, Deus respeita também. Mas aquele que busca o Senhor encontra. E ele fala mais no versículo 10. Ele receberá bênçãos do Senhor
e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. E nós precisamos, talvez, mudar a mentalidade, porque o milagre não vai chegar se o pastor for orar. O milagre vai chegar quando eu busco o Senhor. Sabe, eu falo sobre milagre, a palavra de Deus, mas eu não gosto de milagre, eu preciso de milagre. Eu não gosto. Se eu puder, falar, Senhor, não faça milagre da minha vida. Eu vou falar, mas às vezes eu preciso de milagre. Por quê? O milagre para mim é aquela coisa já no final de tudo, quando você já sofreu muito, quando você já chorou muito. Eu prefiro viver em obediência e ter as bênçãos do Senhor que não traz peso algum. O milagre vale da nossa vida. Mas já viu que toda pessoa que tem um milagre, ela passa por muita luta, muita dificuldade. Eu falo, Senhor, se puder, me livre do cálice, me livre da... Mas se não tem jeito, tem que ser na base do milagre, que venha o milagre. Eu vou buscar o meu milagre, mas eu prefiro buscar a presença do Senhor. Eu prefiro andar em obediência com o Senhor, para que eu seja abençoado, e se for necessário. Então, nós precisamos, o salmista via isso, os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. São assim aqueles que buscam tua face, o Deus de Jacó. O salmista tinha esse entendimento. Ele tinha certeza de que buscar o Senhor, a vida dele estava segura. No Salmo 24, 5, 6 diz isso. Assim são aqueles que te buscam a face de Jacó. É um salmo messiânico. É aquele salmo que a gente canta. Abre os portões, quem é o Rei da Glória? Busca. A outra passagem que eu separei, que está em Ruth, capítulo 2, versículo 12. E Boaz, e quando eu leio o livro de Ruth, eu tipifico Boaz como Cristo, Ruth como a igreja. E Boaz diz a Ruth, o Senhor lhe retribua o que você tem feito. O Senhor lhe retribua o que você tem feito. Que você seja realmente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Ruth não era uma judia, ela era uma moabita, Ruth. Não era uma pessoa de Deus, do povo de Deus. E essa resposta de Boaz foi pelas atitudes de Ruth com a sua sogra e, sobretudo, e buscar o Deus da sua sogra, de caminhar com o Deus de sua sogra, o Deus de Israel. Nós precisamos buscar Deus. Mas um versículo que me chamou mais atenção sobre isso foi a do profeta Amós. Amós diz à nação de Israel, assim diz o Senhor à nação de Israel, busquem-me e terão vida. Busquem-me e terão vida. Buscar o Senhor vai muito além de ter um milagre. Buscar o Senhor continuamente é buscar a vida, é ter a vida. Nesse contexto de Amós, no capítulo 5, há um lamento. A nação de Israel está destruída. A nação de Israel está sofrendo muito. E o profeta. E aí ele diz ainda, não busque Betel. Betel era a casa do pão. Betel significa a casa do pão. Não vão a Gidegal. Não façam peregrinação a Berseba, pois Gigal certamente irá para o exílio e Betel será reduzida a nada. Busquem o Senhor e terão vida. Busquem o Senhor e terão vida, meu irmão.
E nós precisamos entender isso. Ter uma vida de busca com o Senhor. Às vezes nós não estamos precisando, mas eu olho para aquela mulher cananeia. A filha estava doente em casa. Eu olho para aquele chefe do exército romano que tinha o seu funcionário doente. E eles foram buscar a Jesus para que o milagre acontecesse na vida dos seus. Eu não estou precisando. Quem sabe alguém na sua família precise que você busque o Senhor. Precisa que você vá atrás de Deus, sim, não sei. Eu não estou falando para você vir aqui. Se vir é bom, porque Deus está aqui nesta manhã, amém? Em nome de Jesus. Mas você precisa buscar o Senhor. Você precisa buscar a Deus. Porque quem busca o Senhor vai sair com algo diferente. O povo não foi frustrado aqui na multiplicação dos pães. O povo foi acolhido, o povo foi atendido. Algo que tem me chamado a atenção, e eu tenho pedido a Deus pessoas. Eu reconheço isso. Há uma falha grande nessa igreja. Não na igreja Nazareno global, mas nesta igreja. E eu peço perdão a Deus. Sabe qual é a falha que nós temos? Um ministério efetivo de ensino. Ensino. Eu tenho pedido a Deus, Senhor Deus, levante pessoas com disposição, que te amam, que querem, que sabem, e se não sabem, mas pelo menos querem se comprometer com o ensino nessa igreja. O povo morre por falta de conhecimento. A palavra de Deus. É triste, mas eu tenho que dizer, nossa escola dominical, nosso discipulado não está funcionando. E repare que Jesus observa o povo, 5.000 homens. A Bíblia fala que tem 5.000 homens. Alguém pode dizer sim, também havia mulheres, também havia crianças, então o número era muito maior. Jesus olha para aquele povo, sem um líder, sem um professor, porque pastor, ovelha, sem pastor significa isso, sem um orientador, sem um professor, sem um cuidador, sem um conselheiro. O que Jesus faz primeiro? Ele não faz um milagre primeiro. Diz o texto que ele passa, vou ler a vocês. 6. Ok. 34. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então, logo, portanto, começou a ensinar-lhes muitas coisas. O que adianta ter um milagre e não saber o que fazer? Muitos de nós estamos entrando em situações difíceis na vida porque não sabemos. Como nós precisamos do ensino. Pare a atenção de Jesus. Eu quero vos ensinar, e eu vou vos ensinar, como Lucas escreve, coisas do reino, o reino de Deus. Aqui Marcos fala muitas coisas, mas Lucas especifica o reino de Deus. Se nós não temos ensino, talvez nós vamos receber um milagre que nós precisamos hoje, mas amanhã vamos precisar de outro por causa da nossa falta de conhecimento, por causa do nosso interesse, ou mesmo porque não tem ninguém para nos ensinar como proceder no reino de Deus.
Ninguém gosta, talvez nesta manhã, alguns aí podem ter pensado, já vem o pastor falar de oferta, já vem o pastor falar de dízimo, mas é ensinamento, porque muitas pessoas entram em crise financeira por causa da infidelidade. E precisa ser ensinado. A decisão é de cada um, e precisa a igreja ensinar. É assim, a vida de um fiel é assim. É assim que está escrito nas Escrituras. É preciso aprender como agir com os nossos agressores, com aqueles que nos ofendem, com aqueles que nos maldiz, com aqueles que nos julgam. Eu ouvi um relatório de alguém esta semana que disse assim: pastor, minha esposa me agrediu. E eu falei: o que tu fez? Fiquei quieto e saí de perto, porque o Espírito do Senhor me ajudou. Talvez esse homem, se não tivesse os ensinamentos de Deus, não estamos aqui a apoiar erro de ninguém, ele teria dado uma de volta. E se desse uma de volta, poderia estar complicado hoje. Nós precisamos aprender com Jesus. Nós precisamos aprender como agir com justiça. Nós precisamos aprender como orar. Os apóstolos chegaram até Jesus e falaram: nos ensina a orar. Nos ensina. Nós precisamos aprender no capítulo 5 de Mateus 1 até 7:29. Chamamos do Sermão do Monte, bases importantes para a nossa vida. Ali nós encontramos como orar, como jejuar, como ofertar, como tratar o nosso inimigo. Nós aprendemos sobre fidelidade conjugal, aprendemos tantas coisas. E eu imagino Jesus com aqueles 5.000 homens, ensinando talvez o Sermão do Monte a eles. Ensinando. É bom o milagre, mas é melhor ainda aprender de Deus. Porque quando nós aprendemos, irmãos, a nossa vida fica mais fácil. Nós prosperamos mais. Quem sabe o que está faltando é aprender para não necessitar de milagre. Quem sabe o que nós estamos precisando é saber como agir, orientado, guiado pelo Espírito Santo, para não depender de milagre. Um casal veio me procurar para apresentar o filho, e eu faço com todo prazer, independente de ser crente, se não é, pode trazer uma criança aqui que eu vou apresentar, é a melhor coisa que eu posso fazer. Mas quando eu disse a eles: olha, eu vou apresentar, mas você tem uma responsabilidade. Sabe qual é a responsabilidade? É levar o teu filho, enquanto criança, à casa do Senhor para que ele aprenda as Escrituras. Mas como você vai fazer isso se você não vai? Nós não temos batismo de criança e não somos proibidos de ter. E nós não queremos apresentar uma criança simplesmente porque ela foi dedicada a Deus. Nós queremos que a igreja e a família tenham a responsabilidade de levar a criança aos caminhos do Senhor. O meu filho de 23 anos está aqui hoje. Eu não posso controlá-lo. E nem devo controlá-lo. Não tem como. Mas eu tenho consciência que ele está aqui hoje por livre e espontânea vontade. Eu tenho consciência
que a parte que me coube quando ele era menor, eu fiz. Daí para frente é com ele. Então, nós precisamos ensinar. Na casa do Eliseu, eu vejo ali o imã dizer no final de cada oração. Amém. Se nós não formos contundentes em ensinar os nossos filhos como eles vão crescer. E nós precisamos aprender de Deus, porque se nós formos como criança na presença de Deus, Ele também vai nos ensinar. Nós precisamos do ensino. E Jesus foi logo, falou, olha, vou ensinar. Não seja uma pessoa desorientada. Não seja uma pessoa que age apenas pela impulsão. E muitas das vezes tudo é fé. A fé também anda com a razão. A fé também necessita de conhecimento. Nós não somos pessoas que agimos apenas pela fé. Na verdade, nós usamos a fé que temos porque conhecemos quem é o nosso Deus. Mas se não conhecemos. E o terceiro ponto. Nos versículos 39 e 40, diz assim, então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim eles se assentaram em grupos de 100 e de 50. Muitas das vezes queremos os milagres da nossa vida, mas não somos organizados. Deus não é desorganizado. Organização precisa existir na nossa vida. Muitas das vezes achamos que Deus vai agir de qualquer maneira. Ele falou, olha, ok. Grupos de 50 e de 100. Eu não pesquisei, mas por que Marcos coloca aqui, ele enfatiza a grama e a adjetiva sendo verde? Eu não pesquisei, eu sei que naquela região nem tem tanta grama verde em Jerusalém. Mas é interessante, uma hora eu vou pensar sobre isso. Que tamanho era aquele gramado? A relva para 5.000 pessoas. Há uma grande luta essa semana em Portugal. A DGS quer que a festa do Avante faça com todos os participantes sentados. E o pessoal do Avante já disse que não, que os concertos têm que ser em pé. E é no mínimo de 23, o limite máximo é 33.000 pessoas. Eu até pensei, vamos para um estádio, né? Mas não sei. Mas é bom a organização. Agora imagina colocar 23 lugares com espaçamento de 2 metros. Que tamanho vai ser isso? Eu não sei qual o tamanho. Eu sei que aqui na palavra de Deus, Jesus também mostrou que eles deveriam ser organizados. Deveriam ser organizados. Uma vida desordenada, irmãos, é caminhar para a derrota. Uma vida sem organização não vence. E o pior, pode estar caminhando para a morte. Isaías é levantado como um profeta e certo dia Isaías vai até a casa de um rei. Um rei de 32 anos, ainda não havia filho. E esse rei estava doente, o rei Ezequias. E Isaías chega lá e diz assim, Ezequias, bota a tua casa em ordem. O texto diz assim, naqueles dias, Ezequias ficou doente, à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse,
Assim diz o Senhor: ponha a casa em ordem, porque você vai morrer. Você não se recuperará. O texto continua dizendo que Ezequias virou para a parede, começou a chorar, e falar para Deus assim: Deus, lembra-te de quando eu fui fiel, da minha fidelidade. Você pode ser fiel, mas a sua casa tem que estar em ordem. Porque Deus não opera em lugar que é bagunça. Não é de qualquer jeito. Nosso Deus, ele é zeloso. Nosso Deus é organizado. O mundo era um caos no início. E ele começou a colocar. Primeiro dia fez isso, segundo dia fez aquilo, terceiro dia fez isso. Até no sexto dia, quando estava a casa arrumada, o mundo, ele falou: então vamos fazer o homem. Não pense que vai vir milagre sem estar organizado. Nós precisamos buscar a Deus. Nós precisamos aprender de Deus. Nós precisamos estar organizados para ter o nosso milagre. E depois disso, Deus vai pegar os pães que foram colocados na mão dele, Jesus, e vai acontecer. Mas uma outra lição eu tirei desse texto para mim. Eu imaginei. Eu não sei se foram 100 grupos, não foram todos grupos de 50, ou se foi a metade de 50 e alguns de 100, foi 50. Mas imagine que tivesse 100 grupos de 50 pessoas, sentadinho, esperando para comer. E apenas 12 apóstolos servindo. Eu não sei se Deus usou alguns que estavam ali para ajudar. Alguns receberam o pão mais rápido do que outros. Eu não sei quanto tempo foi gasto para que todos comessem e ficassem fartos. Eu não sei. Eu não sei. Eu sei de uma coisa que Deus ministrou no meu coração. Às vezes o nosso milagre tem que passar pela paciência. Às vezes nós precisamos esperar. Quem estava na frente recebeu o pão primeiro, mas quem estava lá atrás? Às vezes nós somos impacientes, não esperamos nosso tempo, o tempo de Deus. Não foi servido todos ao mesmo tempo. Deus tem as suas maneiras de trabalhar. Talvez alguns naquele dia precisavam saber que precisam sentar e esperar um pouquinho. Alguns precisavam saber que não é na força, não é no tumulto, não é na gritaria, não é na desordem que Deus vai fazer o milagre. Às vezes nós precisamos saber isso. Deus, eu estou precisando tanto, mas Deus sabe o tempo que Ele vai te dar o milagre. Deus sabe o momento. Isso eu aprendi nessa lição ontem. Saber esperar. Ter paciência, porque o milagre de Deus vem na minha vida. E certamente, enquanto eu estou esperando, Deus está me ensinando. Enquanto eu estou esperando, eu estou refletindo nos ensinamentos de Deus. Enquanto eu estou esperando, eu estou organizando a minha vida, organizando o meu tempo para ter um devocional com Deus, organizando a minha casa para que tenha uma vida de qualidade.
organizando para que eu possa dar uma adoração para o Senhor genuína, sincera. Sabe? Quantos de nós estamos precisando nesta noite, nesta manhã? Buscar mais ao Senhor. Quantos de nós estamos precisando aprender mais do Senhor nesta manhã? Quantos de nós estamos precisando organizar mais a nossa vida para obter o milagre que nós tanto temos orado, tanto temos esperado? Como alguém disse certa vez nesse altar, vamos orar para que pare os vídeos na internet, porque eu não aguento mais o meu filho com um telemóvel, um tablet na mão. E alguém muito sábio disse, quantas vezes você tirou um tempo para ficar com seu filho? Quanto tempo você tem tirado para buscar o Senhor, o seu Pai? Quanto tempo você tem sentado para ler a palavra do Senhor sem os seus preconceitos e dizendo ao Espírito Santo, me ensina hoje. Quanto tempo você tem tirado para organizar a sua vida espiritual e pessoal para que o milagre chegue? Foi um tempo de festa. Foi um tempo de festa. Imagina a alegria daquele povo, 5.000 homens, se fartando de comer. Pães e peixes. A alegria tomou. Eles estavam cheios da presença do Senhor. Eles estavam cheios dos ensinamentos do Senhor. E eles estavam organizados, sentados naquela grama verde. Naquele jardim. Que Deus traga ao teu coração o desejo hoje de o buscá-lo. Que Deus traga no teu coração o desejo de aprender dele. Que Deus traga o teu coração hoje, que não vai ser de qualquer maneira, mas sim numa vida organizada. Em nome de Jesus. Sabe, é outra mensagem. O que me chamou a atenção no final disso tudo, os apóstolos tiveram uma grande recompensa no final. O trabalho deles não foi em vão, né? O milagre, quando atinge a sua vida, meu irmão, minha irmã, atinge a minha vida também. Essa é a maior verdade, porque quando você está bem, eu estou bem. Diz o texto no final que os apóstolos recolheram vários cestos. Tiveram alimento para o futuro. Tiveram provisão para o futuro. Sabe por causa de quê? Por causa das ovelhas. Quando você recebe o milagre, eu recebo também. A minha família também recebe. Quando você é abençoado, a minha família é abençoada. A nossa igreja